Em janeiro de 2010, o Steve Jobs anunciou o primeiro iPad. Como é usar o aparelho 12 anos depois de seu lançamento? Bom, em sua primeira geração ele contava com especificações muito para frente naquela época. O aparelho contava com o chipset A4, o mesmo que o iPhone 4 e o iPod Touch de quarta geração, atrelados a 256 MB de memória RAM. Fisicamente ele é até que bem parecido com iPads de não tanto tempo atrás assim, com uma tela de 9.7 polegadas e um botão Home na frente bem centralizado. A resolução da tela, no entanto, era de apenas 1024 por 768 e tinha bordas extremamente largas. E a grande diferença para os aparelhos mais atuais também fica na parte da espessura. Só para termos de comparação, o iPad 8 tinha apenas 8 mm de espessura, ante os 13 mm do iPad de primeira geração. Ou seja, muita coisa já mudou logo na próxima geração. Bom, seguindo na área externa, vemos que o iPad não tem câmeras, nem na trás, nem na frente. Era algo relativamente novo ainda para a Apple, quando a gente considera que o iPod terceira geração também não tinha. E é a partir desse ano que ele começa a ter, assim como o iPad, a partir do ano seguinte já começa a ter também. Ele era equipado de fábrica com o iOS 3.2 e podia vir com 16, 32 ou 64 GB de armazenamento interno. Esse aqui que eu tenho em mãos é de 32 GB, o que não é assim tão diferente quanto os iPads mais recentes, se a gente for pensar. Agora, uma coisa que felizmente mudou bastante desde o lançamento desse iPad foi a longevidade de software da Apple. Esse aparelho, como eu disse, foi lançado com o iOS 3 e recebeu apenas até o iOS 5, 2 anos depois. Quando a gente lembra que o iPhone 5S, lançado em 2013, recebeu até o iOS 12, lançado em 2018, a gente percebe como bastante coisa mudou nessa característica da Apple. Mas mesmo assim o aparelho foi um sucesso extremo. 15 milhões de dispositivos vendidos ainda em 2010 e até o fim de 2010, 75% das vendas de tablets era composta por iPads. Bom, graças ao sucesso, em 2011 a Apple então resolveu lançar o segundo aparelho, a segunda geração, chamado de iPad 2. E ele apresentou significativas melhorias em relação a esse aqui. O aparelho já continha um processador 2 vezes mais rápido, o dobro da memória RAM, contava com duas câmeras, uma de 0.7 megapixels na traseira e de uma 0.3 megapixels na frontal. E também recebeu grande melhoria no tempo de suporte, sendo lançado o iOS 4 e recebendo até o iOS 9, 5 anos depois. Mas como é que é usar esse iPad aqui em 2022, né? Como é que funciona o iPad? Dá para usar ele? Olha, não é fácil de usar esse dispositivo hoje em dia, infelizmente. Por mais que o aparelho tenha uma sensação extremamente premium, com acabamento em metal na traseira, o aparelho em si ele é uma peça só de alumínio na carcaça e na parte de trás. Ele tem uma sensação premium, com certeza. E a sua interface, por mais que esteja assim um pouco datada, eu acho extremamente bonita ainda assim para 2022. Com essa vibe do iOS 5 até o iOS 6, me agradando bastante na minha opinião. E ainda daria para lançar um aparelho hoje em dia com uma interface como essa. Não é tão minimalista como os novos aparelhos são, mas eu acho bem bonita sim. Enfim, infelizmente quase nenhum aplicativo vai funcionar corretamente nesse dispositivo. Os aplicativos aqui que você vê instalado nesse iPad foi instalado na época que o aparelho ainda tinha algum suporte. E a maioria desses aplicativos nem funciona mais. E os que funcionam em versões extremamente antiquadas, que não conseguem mais acessar a internet e etc. Para baixar aplicativos novos, pode ter certeza que você vai ter uma extrema dificuldade de encontrar alguma coisa que ainda instale nesse aplicativo. Portanto, você pode dizer que para usufruir da internet, esse tipo de coisa, você deveria então usar o Safari e pesquisar pela internet e acessar os sites, por exemplo, YouTube Web, não o aplicativo. Teoricamente sim, mas infelizmente, devido à idade do aparelho, nem mesmo os sites carregam mais em sua plenitude
além de ser extremamente demorado para acessar uma página na web, a maioria das páginas, se é que carregam, ficam com uma formatação completamente estranha e não dá para ler nem entender muito bem. Eu tentei acessar o YouTube pelo dispositivo e simplesmente a página não carrega. Esse aparelho foi de extrema importância para a história da Apple, setando muito o padrão de como os iPads viriam a ser nos anos a fio. Podemos perceber extremas semelhanças desse aparelho com os aparelhos mais novos. Nós temos alto-falantes na área de baixo, obviamente hoje em dia a gente tem alto-falantes estéreo, mas na posição não mudou muito. Mesmo os aparelhos mais simples seguem muito essa ideia aqui, até pouco tempo atrás, de ter um botão home. Não muda, a ideia do iPad não mudou desde o seu original, apenas ele foi ficando um pouco mais moderno e foi ganhando, obviamente, processadores cada vez mais potentes. Mas assim, como é que... para você que procura um iPad para usar talvez para o multimídia e quer talvez economizar um pouco, com certeza essa daqui não é uma opção para você. Além de, como eu disse, ele não funcionar praticamente em nada, é um item praticamente de colecionador hoje em dia. E os seus preços não são extremamente baixos, é difícil de encontrar um vendendo e os que vendem ficam ali na faixa dos próximos aos R$1.000. Obviamente, se você está procurando um iPad não como um item de colecionador, mas sim como algo para usar no dia a dia, eu não sugiro esse aparelho. O iPad 2 tem significativas melhorias, como eu disse, e é bem mais fácil de encontrar e custa ali por volta dos R$200 a R$300 em muitos sites. No entanto, por mais que o aparelho sim vai funcionar muito melhor na maioria das coisas, e é possível até usar ele para acessar sites na web, eu ainda não sugiro muito ele. Por exemplo, se você procura YouTube, serviços de streaming como Netflix, a gente pode ver que para o iOS mínimo requerido desses aplicativos, para que você tenha uma certa longevidade na questão de poder usar o aplicativo sem ter que usar uma versão mais datada ou compatibilidade, que pode ser que funcione por um tempo e depois pare, você vai precisar de iOS 15 para o Netflix e iOS 13 para o YouTube. O que significa que, no mínimo, seria interessante pelo menos um iPad Air de segunda geração, com o chipset A8X, né? Um chipset ali melhor do que o do iPhone 6 e um pouco pior do que o do iPhone 6S. A gente já vai ter 2 GB de RAM, uma tela já com resolução bem maior, completamente laminada, ou seja, nada desse gap entre o vidro e o painel. O iPadOS já é o 15.7, foi a última atualização que esse aparelho recebeu, né? O iPad Air 2. E já temos câmeras bem melhores. Enfim, o aparelho custa ali por volta dos R$1.000 e seria o iPad mais barato que eu conseguiria recomendar para esse uso que eu disse. Claro que se você procurar algo menor, o iPad Air de quarta geração tem mais ou menos a mesma ficha técnica e suporta o mesmo iOS do iPad Air 2. Agora, se você conseguir encontrar um aparelho que eu indico ainda mais, seria o iPad de quinta geração. Ele tem sim algumas questões inferiores ao iPad Air 2, por não ser um aparelho tão premium, né? O iPad de quinta geração é o iPad mais voltado para ser mais simples, ou seja, nada de tela laminada, mas ele tem sim um processador bem mais atual e recebeu até o iPadOS 16. E só não vai receber a próxima update, mas até setembro do ano que vem o aparelho ainda está sendo atualizado. Ou seja, o iPad de quinta geração é o iPad mais barato com certa longevidade ainda. E é o aparelho ainda mais interessante do que o iPad Air 2, ok? Ele não custa muito mais caro que o iPad Air 2 também, e vale a pena tentar talvez procurar ele ao Air 2, mas não que o Air 2 não seja uma opção interessante. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, com certeza vale a pena checar ali em cima no card o vídeo que eu fiz a respeito do iPad Air de primeira geração no ano passado. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês semana que vem.